com a graça do Espírito Santo, eu quero conversar com vocês nessa reflexão, um pouquinho assim sobre então a identidade de Jesus, quem de fato Ele é, falar um pouquinho da identidade da igreja e mencionar um pouco da chave que Jesus entregou para a igreja. A identidade de Jesus, um pouco da identidade da igreja, e nesse texto essa expressão dar-te as chaves que ele entrega para a igreja. Vou tentar, com a graça de Deus, trazer essa palavra para vocês, que Ele assim abençoe o meu falar e o ouvir de vocês. É muito comum, acho que todos nós já percebemos, já ouvimos, que às vezes existem o que chamamos de teste de popularidade, quando se faz uma pesquisa para ver o que as pessoas pensam de uma determinada instituição ou de uma pessoa. Isso acontece mais assim na política, se vocês perceberem, né? Faz uma pergunta sobre o que acha do governo de tal pessoa, ou que, às vezes assim, o pessoal de marketing também procura ver a identidade ou como é visto determinado personagem para ver se ele pode fazer uma propaganda para o seu produto. Se vê um teste de popularidade, de identidade. Por assim dizer, é o que Jesus fez num diálogo com os discípulos. O que o pessoal diz que eu sou? O que o pessoal anda falando de mim? O que o pessoal tem dito aí? O que vocês têm ouvido falar? E aí os discípulos, vocês viram no texto de Mateus 16, 13 a 20, começa a dizer: olha, alguns dizem que tu é o João Batista, pela força, a imagem que João Batista teve há pouco. Elias, que foi um profeta que também agiu de maneira fervorosa, né? Jeremias, que também teve um apelo, uma palavra ao povo como um todo. Então ele fala, ou algum outro grande profeta. E aí Jesus dá aquela parada e diz, tá aí, vocês. Essa pergunta é sempre curiosa e também isso é, digamos assim, para a gente, né? A gente tem que também dar uma paradinha e pensar assim, tá aí eu. Jesus para mim, o que é? Quem é Jesus para mim? E responder por inteiro essa resposta para a gente mesmo, na nossa compreensão. O que é Jesus para mim? E aqui no texto aparece então a resposta de Pedro, que logo mais quero comentar. Mas é interessante pensar o que é Jesus para mim e também pensar nessa identidade de Jesus atualmente, né? Claro que existem opinião, como é que diz aquela frase? Cada cabeça, uma sentença, né? Mas quem será que é Jesus para as pessoas hoje em dia? Quem é Jesus? O que tu pensa de Jesus? Né? Existem muitas diferentes respostas nisso, e muitas vezes as pessoas pensam em Jesus muito bem. Eu já fiz esse teste assim, fazendo uma pesquisa, e mesmo pessoas de fora, vamos dizer assim, mesmo alguém que seja afastado ou ateu, digamos assim, distante, não, Jesus era um cara legal, né? O pessoal diz. Então Jesus foi um grande líder, foi, enfim, alguém que agiu daquela maneira, pregou o amor, enfim. O nome de Jesus tem impacto. É muito fácil falar mal disso, daquilo, daquele outro, mas de Jesus muitos têm receio. É um nome forte, sabemos. Mas é interessante pensar que Jesus é descrito, na maioria das vezes, como assim, um grande líder, alguém que falou do amor. E aí se compara, e talvez coloque ele no mesmo nível que outros grandes líderes, que deram uma filosofia legal, de vida, interessante. E nesse sentido, também eles lá ao falarem, Jeremias, Elias, grandes pessoas, grandes líderes, mas vocês, diz Jesus aos seus discípulos. E então Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, para um conhecimento geral, assim, Cristo, a palavra Cristo é importante vocês saberem que quando ele diz assim, tu és o Cristo, é que Cristo era o profetizado, o anunciado, o Salvador do mundo. Eu sempre costumo dizer, Cristo não era o segundo nome de Jesus, Jesus Cristo. Cristo era um título. Dizer que Jesus era o Cristo, o Messias, era uma fé,
é entender que Ele é o Salvador, o centro de tudo, aquilo que separa antes e depois, como o nosso calendário. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro, e essa resposta é elogiada por Jesus. E aqui a gente tem sempre um conceito interessante que a gente repete, né, da fé. Está escrito lá na palavra de Paulo aos Coríntios: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. E aqui Jesus, o próprio Jesus diz, eu até chamei a atenção na hora de ler, quando Jesus diz: feliz, tu és feliz, bem-aventurado és tu, Pedro, que essa consciência, essa verdade, não foi te dada por carne e sangue, diz ali, não foi te dada por um ser humano, não é uma filosofia humana, não é algo neste nível, é algo neste nível. Foi o próprio Deus e Pai quem te concedeu isso, é um dom dele. A fé é assim um dom de Deus, um verdadeiro conhecimento e uma identidade suprema. Eu quero então agora, falei que eu ia falar da identidade de Jesus. O que era a mesma outra coisa que eu falei? A identidade da... Estão prestando atenção ou não? Lá no início eu disse a identidade da igreja, tá? Um pouquinho assim da identidade, mas por que da igreja? Se vocês repararam ali em Romanos, falava sobre o corpo de Cristo, a igreja, e aqui nesse texto é o momento em que no Evangelho aparece apenas 2 vezes a expressão igreja, diretamente, nesse jeito que está escrito. E aqui é quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ainda ele diz: e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Então, se a gente fizer também um teste de popularidade, digamos assim, com a igreja, será que fica no mesmo nível de Jesus? O que você pensa de Jesus? Alguns dizem isso, aquilo, aquele outro. E o que você pensa da igreja? O que é a igreja para você? Por isso que eu falo, tá? Andando comigo aqui. Identidade de Jesus e identidade da igreja. O que é a igreja? Qual a percepção que se tem? Talvez as pessoas fossem responder: é um grupinho de crentes, né? Aquele pessoal que só quer dinheiro, um lugar de idosos, mais uma espécie de sociedade ou grupo de encontro, um local de louvor, de bandas. O que se entende? Como é que será que as pessoas veem isso? O que afinal é a igreja cristã? Eu costumo usar uma frase que não é minha, né? São várias pessoas que a mencionam por causa da Bíblia, que não é uma organização, é um organismo. É interessante essa expressão, gosto do jogo de palavras dela. Organização é uma instituição, um clube, enfim, algo. A igreja, na perspectiva de Cristo e como deveria ser, é um organismo vivo, é um corpo. Ali quando Paulo fala desse corpo, ele diz: gente, não fiquem pensando um melhor que o outro, cada um tem uma função, é um corpo, tem que estar unido, tem que estar conectado, tem que estar junto nesse mesmo propósito. A Bíblia fala várias outras coisas, né? Por exemplo, é bem mais do que torres e pedras. A gente também, a igreja, o que é a igreja? É aquilo ali que tem ali na esquina da Pátria com a Roosevelt, ali tem uma igreja. É verdade, né? Na semântica, no uso da palavra, é o templo. Mas é bem curioso que quando eles olhavam para o templo de Jerusalém, assim, Jesus dizia das pedras vivas: vocês são pedras vivas que se encaixam uma na outra e precisam estar sob o quê? A pedra angular. A pedra angular. Já dizia o salmista: a pedra angular os construtores rejeitaram. Isso serve de sinal para a gente, cuidado. Nós que queremos, talvez daqui a pouco, edificar a igreja e dizer sobre o que a gente está construindo, qual é o nosso conceito, o que a gente entende por isso, como a gente está organizado. É interessante dizer assim que essa questão da igreja, a palavra igreja, ela tem muito a ver com reunião. É interessante assim, né? Eu quero dizer assim, na raiz da palavra, tem muito a ver com reunião, por estar junto, congregar-se. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonem o costume de congregar-se, como estão fazendo alguns, já dizia lá, né?
Assim, o que está subentendido aqui? Isso é bem forte, pessoal, tá? Bem forte. Assim, ó, quando Jesus promete, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, a gente usa essa ideia para poucas pessoas. Não é isso que quer dizer que onde tem que ter mais pessoas conectadas. O corpo tem que estar conectado. A gente tem que estar ligado um com o outro, de maneira mais intensa, de maneira mais verdadeira. E quando Jesus diz, aí eu estarei presente no meio deles, é uma presença especial. A gente lembra que Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê, mas Ele promete uma presença ativa, como se fosse esse sangue da vida que Ele derramou por nós, que corre nas veias e perpassa de um membro para o outro, e dá atividade para esse conceito que é a igreja, como o seu corpo. No conceito também está uma palavra que quer dizer assim, chamados para fora, que é um termo, eclesia, alguns colocam assim, que não segundo os padrões do mundo, dizia o texto, não sei se vocês também ouviram ali Hebreus, quando eu digo assim, não sei se vocês ouviram, que eu sei que a gente às vezes a mente da gente vai para outro lado, mas o texto que a gente leu ali de Romanos, ele diz, 12, não vivam como os padrões desse mundo, é chamados para fora, para viverem com outro propósito, com a outra perspectiva. É interessante também, não diretamente, mas análogo a isso, o conceito das ovelhas, o rebanho que está unido e que segue a voz do bom pastor. E o bom pastor que às vezes precisa buscar um perdido, mas é Jesus, a voz dele. E a voz dele é a palavra de Deus. E aqui a gente volta a um ponto curioso e interessante sobre aquilo que diz o texto ali. Eu gosto de pegar às vezes um tema específico, mas não quero deixar esse aqui de fora. A identidade de Jesus, a identidade da igreja, e aí fala de algo que ele entrega para a igreja. Quando ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto aqui é bem importante mesmo. Sobre o que a gente está fundamentado como igreja? Qual que é essa pedra que é construída a igreja? Nós temos uma expressão que nós guardamos, que é assim, sola scriptura, somente a escritura, como palavra de Deus. Não é a palavra do Ismar, do Vili, do Reinaldo, do Nicolas, não é a palavra de Deus, sob a palavra de Deus. E aí a gente percebe, olhando para esse texto, assim, que fala que a igreja será construída sobre uma pedra. Que pedra que é essa? Ali a gente pensa, numa leitura rápida, em Pedro. Opa, foi construída sobre Pedro. Dali, para vocês entenderem, procede também o que alguns séculos depois se configurou como a doutrina papal. O primeiro papa, então. E dessa doutrina se entende que, alguns entendem que, a palavra de Deus vem pela Bíblia e pelos documentos papais, ou pelos concílios das pessoas, as decisões das pessoas. Mas, o que diz o texto? Prestem bem atenção aqui. Não fiz nenhum desenho, então hoje não fica tão fácil explicar. Quando ele pergunta assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro. Isso aí foi Deus que te deu. E sobre isso aí que tu disse, sobre essa verdade de que eu sou o Salvador, eu construirei a minha igreja na terra. Entenderam? É sobre essa confissão, porque essa frase é a palavra, o verbo eterno. E isso a gente, esse texto aqui deve entender isso, até porque não é português, para não ficar chato, mas o pronome demonstrativo sobre esta pedra, é um pronome neutro que está ligado com essa frase que é neutra também. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre uma pessoa. Tanto que logo depois, quando Jesus disse que ele deveria sofrer, ser entregue, o Pedro chama ele para um canto e diz, Jesus, cara, isso não é para ti. A tua popularidade está lá em cima. Está todo mundo te seguindo no Instagram. Tu é o cara desse momento. Isso não é para ti. Cruz não é para ti. E aí Jesus diz,
afasta-te de mim. Agora tu é pedra de tropeço, tu é pedra de tropeço, afasta-se de mim. Então a pessoa, ela é volúvel, ela é instável. A rocha firme é a palavra. Tá, mas vamos ver se é a palavra mesmo. Aí a gente vê em todo o resto, todos os outros trechos referente à pedra. Por exemplo, quem ouve a minha palavra e vive de acordo com ela é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Opa, lá está a rocha. A pedra angular é Cristo. Opa, está lá a pedra angular. É sobre a palavra, o verbo eterno. Deus criou o mundo pela sua palavra. Jesus é a palavra que se fez gente. O batismo é a água ligada com a palavra, com o verbo. A Santa Ceia é o pão e o vinho ligado com o verbo. Esse dinamis, esse poder de Deus. E aí não tem portas do inferno que possam prevalecer. Logo depois, Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos entenderam, ele está falando da doutrina, porque isso contamina. Sempre que a gente se desvia da palavra, por interesses humanos, a gente perde identidade. A igreja vira qualquer outra coisa que não o corpo de Cristo. E aí ele diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A igreja recebe a autoridade de entregar o perdão, de proclamar o perdão, mas também de proclamar arrependimento e dizer, tua vida não está de acordo com a vontade de Deus, arrependa-se. Administra-se esse perdão e se entrega aos penitentes, aos arrependidos, e se retém aos impenitentes, enquanto não se arrependerem. É um anúncio de lei e de evangelho, o anúncio da palavra. Se a gente quer pão, é na padaria. Carne, talvez no açougue. O perdão e a proclamação da palavra está sob a igreja. Não é uma instituição humana. O meu reino não é deste mundo. A espada é a espada da palavra. E o Pedro tinha dificuldade com isso. Se fosse para tirar a espada da bainha e ir lutar na hora que fosse empreender, ele estava pronto. Guarda essa espada e usa a minha palavra, porque esta é a minha identidade, esta é a minha força. E nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Porque a glória do ser humano é como a flor do campo, diz Isaías. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra permanece para sempre. E ela age em nós, nos dando o conceito certo, a fé no ponto certo e a salvação. Que Deus nos preserve também nesta identidade, de saber que somos de Jesus, e somos igreja de Jesus nesse mundo, porque para Ele, por Ele e através dele são todas as coisas. Amém.